de 1 ano. Talvez seja essa exigência dos padres para batizar As crianças. para batizar os adultos, Né? chama catecumenado. E aí tem então o que nós chamamos de iniciação cristã para adultos. Nós temos aqui, todo sábado, nós nos reunimos às 9 horas da manhã, 9h30, com um grupo de adultos, e a gente faz a preparação, a gente vai fazendo aos poucos, até a pessoa ter a compreensão da palavra de Deus, do que é o batismo, para aí depois então serem batizados. E no seu caso você fugiu dessa regra, né? Você é exceção nessa regra, até porque com o batismo agora ela vai estudar, viu? Ela que vai voltar a estudar. Já pensou? E daqui 10 anos nós vamos ver essa mulher formada com a graça de Deus, né? E eu disse a Elisângela que o fato de ter acontecido isso não faz dela uma filha inferior e também não faz nenhum de nós, nem daqueles que estão lá fora, superior. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Eu lembro de uma história, eu não sei se não contei ainda, na missa de cura sempre trago uma coisa nova, né? A última agora eu contei os 9 passos para a cura e libertação do Padre Rufus. Mas eu ia contar uma outra história de um rei muito rico. Ele era muito rico e tinha seus súditos. Ele falava para um vai, a pessoa ia, faz isso e faz. Mas ele deixou no testamento dele que quando ele morresse, certamente iam brigar pelas coisas que ele tinha. E ele pediu 3 coisas. Primeiro, ele queria ser conduzido até o jazigo lá, a sua sepultura, pelos médicos, porque ele estava muito enfermo. Ele queria ser conduzido pelos médicos. Que os médicos levassem paixão até lá a sepultura. Depois ele queria que toda a riqueza fosse sendo jogada pelo caminho. À medida que fossem conduzindo ele, né, o corpo até a sepultura, que fosse jogando a riqueza. E depois queria que ser sepultado com as mãos soltas, com as mãos livres. Não com as mãos assim, finalmente é assim, não é? Mas com as mãos assim. Aí perguntaram, mas por que o senhor quer isso? Né? Então veio lá a resposta no testamento dele. Primeiro, para lembrar os médicos que eles sabem quase tudo, que eles podem quase tudo. Assim também somos nós podemos quase tudo. Mas a última palavra é sempre a palavra de Deus. Então essas coisas que acontecem fora, né? Essas descobertas todas, porque a ciência hoje é espetacular, né? Você consegue fazer uma cirurgia num bebê que ainda não nasceu. Gente, isso é fantástico, né? Há um tempo atrás fazia cirurgia, as experiências ridículas da medicina de abrir a cabeça da pessoa para ver se a pessoa tinha um problema mental, né? E segundo, ele queria que a riqueza fosse conduzida pelo caminho, sendo jogada pelo caminho, para lembrar que nós não levamos absolutamente nada. Toda a riqueza que a gente tem, material, a riqueza fica. O que a gente vai levar, aquilo que eu falei para você, Elisângela, do caráter. A gente já nasce com isso, né? É inato. Então a gente já vai levar isso. Mas a riqueza, o que é material, vai ficar. E por último ele vai falar das mãos soltas, né? Das mãos livres. Porque ele diz assim, que as mãos, elas lembram o nada que a gente somos. Chegamos aqui sem nada e vamos voltar sem nada. Então eu achei isso assim maravilhoso, um ensinamento maravilhoso. E o batismo, ele passa também por isso. Porque quando nós chegamos para ser batizados, nós chegamos sem nada. Sem nada, né? A igreja entende que a gente chega sem a graça de Deus. Temos a graça porque já nascemos, somos filhos de Deus. Mas nós precisamos confirmar isso. E aí a responsabilidade de ter o padrinho e de ter a madrinha. Porque sozinho nós podemos fazer alguma coisa? Não podemos. Nós precisamos contar, né? Você precisa contar com o Bruno, não é o Bruno? É, Bruno, isso. Né? Você vai precisar de contar com o seu padrinho. E com minha madrinha. E você vai precisar de contar com... Minha madrinha. Então assim, são 2 anjos da guarda que Deus agora coloca na sua vida, não é para guardá-la, mas para mostrar o caminho certo. Não é que você estava andando no caminho errado, mas você estava caminhando sozinha, né? Na fé a gente
gente não pode caminhar sozinho, a gente tem que caminhar juntos. Então, essas duas pessoas que estão com você, elas são fundamentais. E o primeiro passo que eu falava são 3 passos para o batismo de adulto. O primeiro passo é esse: você precisa acolher os seus padrinhos, padrinha, madrinha, e ao mesmo tempo a igreja te acolhe. Então são 3 degraus, né? Aí a igreja sempre pergunta: você aceita o Bruno, a Conceição, como seu padrinho e madrinha? Aceito. Né? Isso é muito importante. É um degrau que eu dou, né? Da minha fé. E desta forma, já que você aceita, então, em nome da igreja, porque aqui eu represento a igreja, né? Como sacerdote, então, em nome da igreja também nós te acolhemos. Então, esse é o primeiro passo, é a acolhida aqui nessa igreja. Mas a acolhida simbólica nessa igreja, você já é acolhida na igreja como um todo. Aqui, lá em Campo Grande, onde você mora, né? Se você mudar de cidade, você é cristã católica. Eu sempre vou muito lá no Flamengo, onde que é perto do meu trabalho, que é perto da casa de Tica. Eu estou lá perto sempre. Eu vou na Imaculada Conceição, ali em Botafogo. Na beira da praia da Odetinha, eu estou sempre lá. Toda primeira e última segunda-feira do mês, eu saio por lá. Então o primeiro passo é esse, é ser acolhido. Precisa ser acolhido, precisa ser assim, querida, né? Você tem que querer a madrinha e o padrinho e tem que querer aceitar a igreja. Aí, só que aí, esse aceitar, tem os mandamentos da igreja, né? Eu tenho que seguir. Preceito e a missa, né? Cumprir o que é básico, procurar a catequese, vai ser o segundo passo, depois eu vou falar, né? Então, essa acolhida, ela é muito importante como primeiro passo para a iniciação cristã de adultos. Depois nós vamos fazer o batizado. Vou falar dos 3 passos para Então, antes de passar para o segundo passo, né, vamos o nosso gesto de acolhida. O nosso gesto de acolhida é abraço. O gesto de acolhida é um abraço. Então, dá um abraço na sua madrinha. Esse é o gesto. Esse é o gesto de acolhida. O gesto de acolhida é a igreja. Deixa eu ver. Pode sentar. Agora o segundo passo. Né? O segundo passo é muito importante. E nós vamos fazer isso juntos. Viu, Bruno? Viu, Conceição? Vamos fazer o segundo passo junto. Porque o segundo passo, porque já que você é adulta, tem os pecados. E às vezes a gente está coalhado de pecado, irmão. Né? Coalhado, eu costumo dizer na missa, que você sabe, que às vezes eu falo pecado de estimação. Eu chamo assim, então, para ficar mais chique, para ficar menos agressivo, eu falo de pecado de estimação. O que é o pecado de estimação? Vou lá, procuro o padre Edmar. Vou dar um exemplo para ele, né? Padre, eu pequei. Fala o pecado, né? Uma semana depois, tá a pessoa X aí, padre, eu pequei. Aquele mesmo pecado. Aí tem pecado que a pessoa arrasta por 1 ano, 2, 5, 10, 30 anos. O mesmo pecado. Às vezes até mais. A pessoa não conseguiu se libertar. Se libertar desse pecado. Né? Então, o segundo passo na iniciação cristã, isso tudo você ia ver durante o ano todo. Né? A gente está só dando uma pincelada. Então, o segundo passo é o arrependimento dos pecados. E nós pecamos por pensamentos, palavras, até mesmo atos. Às vezes Santo Agostinho e São Paulo, eles tinham a mesma ideia, os dois, engraçado, a mesma ideia, e até as mesmas palavras. Vamos dizer assim, quantas vezes eu fiz o mal que não deveria fazer? Nós somos assim, né? Quantas vezes a gente faz o errado que não deveríamos fazer? E poucas vezes, Elisângela, a gente faz o que deveríamos fazer. Então, muitas vezes a gente faz o errado e poucas vezes a gente faz o certo. Às vezes a gente deseja o mal, a gente pensa,
Aí tem esses pecados de estimação que eu já falei para vocês, né? Então, nós precisamos pedir perdão desses pecados. Porque Deus nos ama tanto, né? Nos ama imensamente. Deu para você uma família. Olha essa criatura, olha a mãe do lado. E a segunda mãe, né? A graça de você ter nascido desse ventre, não é verdade? Às vezes, quantas vezes a gente magoa? Às vezes a gente magoa. Faz parte do mandamento de Deus honrar pai e mãe, faz parte dessa natureza, né? Hoje nós estamos aqui, mas amanhã se você já não tiver família, vai constituir, né? Família, vocês irão constituir família, nós não, porque a minha família são vocês, né? Minha família já está constituída, cada dia a minha família está aumentando mais, cada dia nasce mais um, e mais um é batizado, né? Então precisamos pedir perdão desses pecados. Esse é o segundo